Boa noite, gente querida. Estamos aqui no canal Rogério Matucci e hoje uma alegria enorme. Estamos recebendo o professor Carlito, que é do canal Questionamento, um canal de excelência que eu acompanho e recomendo já há algum tempo. E estou aqui muito alegre, né, por estar podendo receber o querido professor Carlito, que eu sempre assisto, sempre que eu posso, inclusive nos outros canais. É uma alegria muito grande realmente contar com a tua presença aqui, viu, Carlito? Então, eu quero começar, querido, primeiro assim, deixando você à vontade, sinta-se em casa, a casa é sua, e dizer que, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, né, no Brasil e no mundo, é doença, é governo federal que assaltou o poder com fraude eleitoral, que age contra o seu povo, né? E tantas dificuldades, mas dentro dessas dificuldades todas, nós temos também pessoas queridas, né? Como a gente pode estar aí aprendendo tanto junto, né? Então, eu queria que você começasse, por gentileza, primeiro se apresentando, ficando à vontade, fazendo as suas colocações iniciais, né? E depois, se você puder, para você comentar um pouquinho, queria saber de você como que você está analisando, como que você está analisando a atuação dos prefeitos e governadores, em específico, no Brasil com relação ao combate do coronavírus, tá bom? Sinta-se em casa, uma alegria te receber aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Matuque. Eu fico até sem jeito com tanto gentileza da sua parte. Muito obrigado mesmo. Meu nome é Carlito, eu comecei um canal progressista lá para o ano de 2016. Eu, sinceramente, tinha a intenção de ser apenas um local de falar aquilo que eu pensava e nunca achei que ia crescer. Para mim, ia dar umas 400 pessoas no máximo, tá bom, mas de repente cresceu, e eu estou conversando agora com pessoas de outros canais e não esperava que isso acontecesse, né? E eu fico alegre porque é sinal que as pessoas gostam de política, as pessoas só não têm locais para se informar. Então, eu, o Matuque, fizemos nossos canais e tivemos surpresas positivas, né? Claro que a gente quer crescer mais e mais e levar informação para mais e mais pessoas. E eu agradeço muito mesmo o convite do meu amigo, ele já teve várias vezes lá no meu canal, primeira vez que eu estou no canal dele, eu agradeço muito a gentileza, espero que quem me segue e ainda não segue o canal do nosso amigo Matuque, venha seguir, é um rapaz que faz um bom trabalho, um rapaz inteligente, sensível, gente boa, uma pessoa gente boa, enfim. Quanto à pergunta, né, a atuação dos prefeitos e dos governadores, eu vou confessar, Matuque, que eu estava vendo de forma positiva até pouco tempo. Eles estavam seguindo o que a Organização Mundial da Saúde determinava, pelo não todos, obviamente, mas uma grande parte a gente estava vendo aí, seguindo a quarentena, recomendando o uso de máscaras, um contraste completo ao de Jair Bolsonaro. Inclusive, estavam batendo de frente de Jair Bolsonaro. Mas, de um tempo para cá, eles mudaram de posição radicalmente. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que liberaram até os bares e, nossa, não, os bares só vão funcionar 30%. Ah, tá bom. Quem acredita nisso, meu amigo? O empresário, ele não quer saber de 30%. Se ele puder colocar 130% no local, ele vai colocar 130%. Ele vai, e não é nem necessariamente, eu não estou nem dizendo que ele é mau, é que ele realmente tem suas obrigações e quando ele vê a oportunidade de faturar, ele vai faturar. Eu nem estou julgando, nem estou dizendo que ele é mau ou bom, só estou dizendo que é ilógico achar que o dono de um bar vai aceitar seu estabelecimento ficar só com 30%, sabendo que ele quer lucrar, como qualquer um. Bom, mas não é só lá, temos aqui também os casos das academias em São Paulo também, o Dória querendo liberar as academias, também com essa história de 30% e tal. Olha, eu sei muito bem que o comerciante precisa, o dono da academia, precisa lucrar, etc., mas não vai lucrar se não estiver vivo. Então, eu acredito, sinceramente, que nesse momento o ideal era, apesar dos pesares,
manter-se na quarentena de forma séria. Aliás, o ideal mesmo é que, não dá para voltar no passado, mas o ideal mesmo é que tivéssemos seguido o conselho dos infectologistas, 10 semanas só, 10 semanas de paralisação. Com 10 semanas de paralisação, estaríamos na mesma posição, por exemplo, da Itália, da França, que tanto sofreram com a pandemia e hoje já estão voltando os afazeres normais, tá? Ou mesmo a China. A China já está voltando à sua vida natural. Claro, eles estão com medo, estão usando máscara, álcool gel, qualquer foco, eles paralisam o local. Por exemplo, em um bairro apareceu 5 casos, quarentena naquele bairro. Mas, enfim, eles seguiram as 10 semanas recomendadas. No Brasil, não. No Brasil, ficou aquele chove no molha e o presidente da República ainda sabotando. E, para piorar, cansaram do chove no molha e agora partiram para a ignorância total, que liberar escolas. Lá no Rio, eu sei que no Distrito Federal querem liberar escolas, sei que no Rio de Janeiro querem liberar bares, querem liberar, enfim, quase tudo. São Paulo também, com algumas restrições, mas no final das contas, a gente está vendo aí que os prefeitos e governadores decepcionaram bastante, tá? Resumindo, decepcionaram bastante, começaram bem e desandaram agora no final. Exatamente agora que estamos no pico, né? Estamos no pior momento da crise de saúde, exatamente agora. Estão morrendo por dia aproximadamente 1.000 pessoas, na verdade mais de 1.000 pessoas por dia, e o número de infectados é na casa dos 30, 40 mil por dia. Não é o momento de liberar de jeito nenhum. Mas aí você não, com certeza, pelo que eu te conheço e te acompanho, você não está generalizando, né? Você está dizendo a maioria deles, ou seja, tem alguns que estão agindo corretamente, né? Sim. Claro, eu me refiro mais especificamente mesmo ao governador do Distrito Federal, ao Rio de Janeiro, a São Paulo. Por exemplo, o Calil, lá de Belo Horizonte, não que eu queira fazer campanha para ele, eu não tenho nenhuma simpatia, se eu tivesse lá, eu votaria em alguém do PT, do PSOL, do PCdoB, alguém de esquerda, mas ele é um exemplo. Ele é um exemplo. O que ele fez? Ele disse, não, aqui não vai abrir, não importa se vocês vão votar em mim ou não, eu não vou trocar votos por vidas. Parabéns para ele, uma boa atitude. Não estou realmente generalizando, mas o que chama a atenção é a atitude de alguns aí que realmente decepciona, né? Mas é verdade, a gente também tem que mostrar os bons exemplos, não podemos só nos concentrar nos maus exemplos. Muito bom, Carlito, muito obrigado pelo começo, e vamos seguir então. Eu queria te falar, eu li hoje sobre uma matéria falando do Breno Altman, né? Analista político, e ele diz que o Bolsonaro irá trocar o apoio nas camadas médias por adesão no campo popular, com investimento de baixo custo, claro, né? E em questões sociais. A gente sabe o quanto ele gasta com propaganda, né? É um absurdo. O meu programa, o seu também, né? Nós sempre mencionamos isso. E não gasta com o povo, né? E agora, como está no aperto, parece que estaria, então, tentando trocar esse apoio das classes mais médias, né, por um investimento baixo, mas que tenha impacto com a propaganda na classe mais baixa, né? Você acha que é possível convencer a classe baixa brasileira, a classe mais popular, mais excluída, com tudo que ele já fez contra essa parcela da população, é possível convencê-la de que ele tem algum interesse no povo brasileiro? Bom, uma ótima pergunta, essa é uma pergunta que merece mesmo uma boa análise, mas antes eu vou agradecer aqui a Thaís Marchiori e também a Maria Bernardi, né, por oferecer o superchat aqui para o nosso camarada, coraçãozinho para vocês são de ouro, mais alguém, e aqui a Silvia também, né, Lula Amor, na verdade quem tem que dizer isso é o nosso amigo Matuque, mas enfim, merece, né, aqui, obrigado gente, os canais pequenos precisam da ajuda de vocês, tá? Aliás, os canais médios também, eu diria que o canal médio é qual? DCM, 247, eles são médios, nós somos pequenininhos, e nós precisamos da ajuda de vocês mesmo, tá bom? Bom, agora, você quer falar, amigo?
Eu peço perdão aqui por não ter agradecido antes. O pessoal que me acompanha, acho que já percebeu, né, que eu sou, às vezes, muito atrapalhado quando eu recebo alguém. Quando eu estou sozinho, eu consigo atentar no chat, mas quando eu recebo alguém, ainda mais como você, né, alguém assim, que a gente tem tanta alegria, causa um impacto, né, de estar aqui recebendo você, e aí eu fico um pouco centrado demais na pessoa e acabo me dispersando aqui para agradecer. Mas muito obrigado, Thaís Marchiori, pelo superchat, né? Muito obrigado, Maria Bernardes, muito obrigado, Silvia Lula Amor, né, pela contribuição também, e toda a gente querida, né, que está aqui conosco, toda a gente. Me desculpa, gente, que é muita gente, ainda bem, eu só agradeço, mas é difícil a gente ler todo mundo também, né? Por favor, Carlito, pode retomar. Ah, sim. Então, de novo, obrigado. E não se esqueça também de compartilhar, se inscrever no nosso canal, gente. É muito legal, muito importante de verdade. Eu realmente gostaria, realmente, agora, hoje eu sonho, antes eu sonhava com 400 inscritos, hoje eu sonho com algo mais. Hoje eu sonho com canais progressistas na casa dos 300, 400 mil, 1 milhão. Esse é um dos meus desejos. Porque se conseguirmos chegar a esse patamar, o Rogério Matug, por exemplo, se ele tivesse 1 milhão de inscritos, ele estaria falando para 1 milhão de pessoas. As coisas inteligentes que ele fala hoje para vocês, ele estaria falando para 1 milhão de pessoas. Isso faria um impacto significativo na hora de votar. Porque quando você tem um canal de 1 milhão de pessoas, você não está falando só com 1 milhão de pessoas, você está falando com aquelas pessoas que vão falar com outras pessoas. Então é por isso que eu valorizo bastante canais de gente honesta, gente séria. Tá? Bom, mas respondendo a pergunta, que eu não vou fugir da raia, não. Bom, o nosso amigo tinha perguntado sobre se eu acho que ele vai enrolar a população, usando esse termo, né? Não, eu não acho que vai enrolar, tá? E eu vou dizer por quê. O desemprego está na casa aí, dos 12,7%. Isso aí, na prática, o IBGE diz algo em torno de 13 milhões, mais de 13 milhões. Mas, na realidade, o desemprego é muito, muito superior. A população desocupada deve estar na casa dos 50 milhões, tá? Então, se ele acha que vai... eu acho que é Renda Brasil, o novo programa que quer substituir o Bolsa Família. Se ele acha que com alguns centavos, 200, a média do Bolsa Família é 190. Se ele acha que com 200, 210, para algumas famílias vai resolver o problema, não vai resolver. Tá? Não tem dinheiro para essa Renda Brasil, se não me engano, esse novo Bolsa Família aí. Não tem dinheiro para dar para todo mundo, não tem dinheiro. Ele não tem vontade de fazer isso e não vai fazer isso. O que ele vai fazer é muita propaganda. Você falou na questão da propaganda. Ele gasta muito em propaganda. Ele está pedindo 325 milhões para esse finalzinho de ano. Porque já passamos da metade do ano, meus amigos e amigas. Já passamos da metade do ano. Tá? E ele está querendo 325 milhões para gastar em propaganda, para que a gente esqueça dos problemas, para que a gente esqueça do Queiroz, esqueça do Vacef, esquecemos todos os problemas, mas você pode esquecer de muitos problemas do governo, mas você não vai esquecer da fome. Na hora que você, trabalhador, olhar para o seu filho, olhar para sua esposa olhar para você, todo mundo passando necessidade, pode ter propaganda, pode ter essa mixaria aí de 200, 210, não sei quanto ele vai pagar, se é que vai pagar, para mim é mais promessa, no final das contas eu acho que ele não vai soltar nenhum dinheiro, mas enfim, se soltar, eu não acredito que seja suficiente para atenuar eu falo bonito às vezes também, tá? Atenuar. Eu não acho que isso vai atenuar os problemas do povo brasileiro, tá? Acho que isso aí vai funcionar para, sei lá, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, mas isso aí é pouco. Em relação ao Brasil, é muito pouco. Eu acredito, sinceramente, que Jair Bolsonaro está muito fragilizado. Por exemplo, um dado interessante. Eu estava lendo sobre essa questão. De que, segundo o Datafolha, se não me engano, não lembro exatamente qual instituto, foi o Atlas Político ou o Datafolha, um dos dois, mas segundo os dados, mesmo quem recebe o Bolsa, mesmo quem recebe esses R$ 600, a avaliação, avaliam mal o Jair Bolsonaro, mesmo quem recebe R$ 600. Eu não sei quanto esse novo programa vai distribuir, mas não vai ser R$ 600 e não será para tanta gente como está sendo agora, tá? Então, eu posso dizer com propriedade, se R$ 600 não comprou
o amor do povo com o Jair Bolsonaro não vai ser R$ 200, não vai ser 210 que vai comprar. Sendo que eu não acredito, sinceramente. Eu acho que é mais uma mentira. Eu acho que ele vai fazer o seguinte, igual aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu era um pivete, eu era um moleque, mas eu lembro muito bem. Ele fazia muita propaganda para os programas sociais. Mas como eram os programas sociais do Fernando Henrique Cardoso? Ele dava programas sociais para 400 famílias. Não estou falando 400 famílias. Aí ele dizia, olha, eu fiz um programa social. Para quantas famílias mesmo? Para 400. Mas eu fiz o programa, entende? E é isso que Bolsonaro vai fazer. Bolsonaro provavelmente vai fazer o programa sim, mas vai atingir, sei lá, 4 mil famílias, sei lá, não sei, não posso também adivinhar o futuro, mas acredito sinceramente que ele vai querer atingir um número de famílias e depois dizer, tá bom, eu estou fazendo meu trabalho, não posso atender todo mundo, mas estou atendendo algum. E aí faz super propaganda em cima. Olha como essas pessoas estavam na pobreza e agora estão passando bem, estão comendo, estão se alimentando, estão estudando. E aí cabe a mim, ao Matuque, ao Anitablião, 247, aqui a Santarém e tantos outros, desmascarar. Olha, isso aqui é uma farsa, isso aqui ele está atendendo pouquíssimas famílias. Provavelmente, inclusive, vai diminuir até o número de famílias, eu já imagino que ele vai fazer isso, vai diminuir o número de famílias, tá, que recebe o dinheiro do Bolsa Família e aumentar para poucos. Por exemplo, são 100 mil famílias recebendo Bolsa Família, um exemplo. Ele corta 50 mil e pega esse dinheiro que sobrou e dá para os 50 mil que continuam recebendo. E aí, pronto, olha, eu valorizei, mas esquece que tirou muita gente. Eu imagino que seja mais ou menos isso que ele vai aprontar. E não vai colar. Essa última parte aí é a mais importante, né, eu acho. Que não cole, né, que o povo não se deixe enganar, tomara. E eu quero agradecer aqui, antes de nós continuarmos, a querida Atuca, que também mandou uma contribuição aqui para o canal. Muito obrigado, querida. Nos ajuda muito aqui a continuar os trabalhos, né? E toda a gente querida aqui, que continua firme aqui conosco, né? Também com um convidado tão bacana, mais fácil. Carlito, fala, ela me faz, logo de imediato, já remete, né, para mim, a uma questão que eu considero das mais importantes no Brasil, que é a questão da não democratização da mídia, a não regulamentação da mídia. É um problema que eu sempre procuro tratar, né, inclusive nas minhas lives nas ruas, né, quando eu conversava com a população, eu procurava tratar muito disso. É uma preocupação que eu já tenho antiga, né, inclusive na área de educação, mesmo dentro das nossas matérias, né, a sua história, a minha filosofia, eu sempre procuro também trabalhar isso, né, que cabe nos nossos currículos, e é muito importante que o jovem, né, tenha essa noção, né, de como se informar realmente, né. Nós vemos aí poucas famílias, você sabe muito bem disso, poucas famílias com muito dinheiro e, portanto, muito poder, e dominando, né, a área de informação, a área de comunicação, né, é quase um monopólio, né, praticamente um oligopólio, né, poucas famílias, mas com muito poder, né, nessa área. E então eu queria que você ficasse à vontade para discorrer um pouco desse assunto, desse problema, quem sabe apontando também caminhos de solução, tendo em vista que a sua última fala, ela me faz pensar em algo que está sempre aí acontecendo, e nesse momento também, né? A saber, a direita, ela está sempre ali de olho, testando supostos candidatos, né? Então tem aí as figuras, né? O Dória, né? O Luciano Huck, né? Já teve aqueles que foram deixados de lado, né? Só se colocou o nome, deu uma testada, não funcionou, né? Joaquim Barbosa, só para dar um exemplo. E isso, por que eu estou relacionando a isso? Porque me parece que eles sempre agem em consonância, né? Em conluio, vamos dizer assim, com a grande mídia, né? Com a mídia hegemônica. A mídia hegemônica, ela vai ajudando nesse sentido, né? Então, nós vemos aí, por exemplo, por que o Bolsonaro ainda tem força? Muito porque ninguém toca no Paulo Guedes, né?
está fazendo algo que, para essas famílias da mídia hegemônica, é muito importante, né? Ou seja, destruir os direitos dos trabalhadores, né? Destruir o nosso país, né? Enfim, tudo isso que a gente já sabe. Então, quero que você fique à vontade, por favor, para discorrer, tá bom? Certo. Estou vendo aqui o comentário do PFYH. Professor Carlito tá com cara de PM do BOP. Gente, imagina. Foi só um acidente capilar, tá? Mas, assim, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu peço de novo que valorizem o canal do nosso amigo Rogério Matu, que não só o dele, o meu também, obviamente, e compartilhem essa live. Por favor, compartilhem. É muito importante o compartilhamento. Vamos fazer o canal do nosso amigo Rogério Matu passar pelo menos para os 10 mil esse ano ainda. Vamos trabalhar pelo menos para esses 10 mil. É uma meta pequena, mas vamos tentar pelo menos chegar a essa meta, né? Eu agradeço aí o comentário da nossa camarada Thaís Marchiori, a Zilá, o Rogério Teles, agradeço muito, de verdade, o carinho de todos vocês, a Tuca também, a Daniela, a professora Daniela Araújo, professora, está aqui também. Muito, muito bom ver vocês aqui. Não só vocês que eu li, mas todos os outros também, eu agradeço muito e peço que valorizem o nosso trabalho. Russo Rodrigues também, camarada. Bom, mas, de novo, eu não estou enrolando, só que vou chegar no assunto que você queria, né? Que é sobre a imprensa, tá? Nossa, você levantou muitas questões aqui interessantes. E uma das questões que eu acho mais interessante é explicar por que é que a grande mídia defende o Paulo Guedes. Porque a gente fala muitas vezes, né? A mídia defende o Paulo Guedes. Aí as pessoas falam, tudo bem, mas por quê? Por quê? Eu vou dizer por quê. Gente, a mídia brasileira não tem liberdade, tá? A mídia brasileira não tem liberdade. A mídia brasileira, diferente, as pessoas, alguns direitistas dizem, a mídia na China não tem liberdade, a mídia em Cuba não tem liberdade. Pode ser que seja verdade. Provavelmente é verdade, principalmente no caso da China. Agora, no Brasil também não tem liberdade. O jornalista escreve o que o dono manda, e o dono autoriza somente aquilo que lhe é favorável. Tá? Por exemplo, o dono da Globo, os donos da Globo, a Globo não tem só um dono, né? Os donos da Globo vão falar mal dos seus anunciantes? Não vão falar mal dos seus anunciantes. Pode até tocar no assunto, mas não vão se aprofundar. Não vão se aprofundar. Por exemplo, o Banco Y. O Banco Y faz propaganda milionária, bilionária na Globo anualmente. Você acha que se acontecer um escândalo nesse banco, a Globo vai falar mal desse banco? Não vai falar. Pode até tocar no assunto. Aconteceu isso. Nunca mais toca no assunto. A mídia, então, temos a questão do anunciante, que não vai deixar desculpa, os anunciantes, né, que não vão deixar a mídia falar abertamente do Paulo Guedes, porque a eles interessa que o Paulo Guedes faça a destruição. E também temos outra questãozinha aqui. Os próprios donos das emissoras têm dinheiro suficiente para colocar o dinheiro na bolsa de valores, para comprar ações, etc. Ué, o Paulo Guedes está acabando com a indústria, mas está supervalorizando a bolsa de valores, os investidores. Então, tá ótimo para os super ricos. Eles até podem não ganhar dinheiro com uma coisa ou com outra, mas acabam ganhando, comprando ações de bancos. A Bolsa de Valores, confesso que não está muito boa, mas os bancos estão lucrando muito bem. Então vai lá o dono, por exemplo, do Estadão, os donos do Estadão, os donos da Globo, os donos não sei o quê, eles até podem estar perdendo dinheiro com a emissora, mas eles pegam o seu dinheiro e investem em algum banco. E aí eles ganham de qualquer jeito. No final das contas, por isso que eles defendem Paulo Guedes. Defendem Paulo Guedes porque se eles não ganham num ponto, eles ganham em outro. Eles ganham com a publicidade, que continua protegendo, ganham com a publicidade, porque no Brasil dá para fazer corrupção de várias formas. Você não precisa ser o dono de... o dono de uma marca de chocolate não precisa dizer, Globo, fale bem do Paulo Guedes, porque me interessa que o Paulo Guedes continue ali. Não, simplesmente começa a fazer propaganda ali. Se a Globo começar a falar muito mal do Paulo Guedes, eles vão diminuir os investimentos, tá? Nem precisa dizer as razões. Os donos já vão entender. Enfim, são vários mecanismos que servem para manipular a opinião pública e favorecer os já muito ricos, tanto os donos dos jornais, como os anunciantes, os superempresários e etc. Bom, quanto à democratização da mídia, algumas pessoas ignorantes
outras de má fé, dizem que isso é coisa de ditadura. Bom, é bom lembrar que a Constituição brasileira já prevê, né, a Constituição brasileira proíbe o monopólio. Nunca foi colocado em prática o fim do monopólio, mas sim, a Constituição brasileira prevê o fim aliás, não aceita o monopólio da imprensa. O que é o monopólio da imprensa? Por exemplo, a Globo. A Globo é dona do Extra, do Globo, do G1, da TV Globo, da CBN, Jornal Extra e etc. Então, vamos lá. O dono da Globo fala assim, eu acho que o Lula é ruim. Todos os meus jornais falam que o Lula é ruim. Então, você vai lá, você lê isso no jornal, você escuta na rádio, você vê na televisão, puxa vida, o Lula é ruim mesmo, hein? Todo mundo está falando a mesma coisa, mas não é todo mundo, é um cara só que mandou nos jornalistas. E a democratização da mídia, tudo que ela prevê é o seguinte, aliás, ela não prevê muito, né? Ela deixou de forma abstrata, mas o que a gente subentende é que o dono, por exemplo, da Globo, ele seria dono apenas de um meio, da televisão, da rádio, ou dos jornais, ou das revistas, enfim. E aí? E aí, o que aconteceria? Ele teria que vender, ele teria que escolher ou, por exemplo, distribuir para a família poderia ficar cada um com mas não poderia ser uma sociedade só. Então, teria que dividir. Isso é bom. Isso é bom para quem vai se formar, para quem vai ler a notícia, porque serão vários pontos diferentes de vista, mesmo com os interesses econômicos por trás, ainda assim é mais fácil ter verdade quando não é a única pessoa que é o dono, porque, de novo, o dono da Globo, vamos pegar os donos da Globo, os empresários chegam e negociam com o dono da Globo, os donos da Globo. Os donos da Globo mandam seus jornais fazer exatamente aquilo. Mas se tiverem vários jornais, várias revistas, será muito mais difícil para que negocie com todos eles. Um deles vai ser mais independente. E aí vai ter pontos de vista diferentes, pelo menos o que se presume. Outra coisa, para o jornalista é excelente, porque, vamos lá, Rogério Matuque, vamos usar o exemplo do nosso amigo Rogério Matuque, vamos dizer que ele se formou para jornalismo e começou a trabalhar na Rede Globo. Só que ele faz um artigo que irrita e incomoda os poderosos, e aí ele é demitido. Pois bem, ele não vai conseguir emprego na TV Globo, no G1, na revista, no Jornal Extra, na revista não sei o quê, e não sei o quê, na época, em vários pontos. Por quê? Porque é tudo de um dono só. Se cada um desses meios tivessem donos diferentes, ele teria muito mais chance de, caso ser demitido, ele conseguir emprego em outro lugar. Mas, como a mídia é controlada por poucas famílias, se um coitado de um jornalista é demitido, acabou para ele. O que ele tem hoje? A Band, tem o Globo, o SBT, a Record, aí dos grandes ainda sobra o Estadão, sobra o Estadão, sobra a Folha, sobra a Veja, sobra poucas coisas no final das contas, sobra poucos jornais. Você fica amarrado. Se tivesse vários donos, você teria muito mais chance de conseguir emprego. E não só emprego, aumento de renda. Porque, bom, o jornalista poderia dizer, no caso o Rogério Matuque, poderia dizer, olha, o pessoal aqui do Estadão, não estou gostando, sabe? Eu acho que eu vou para a revista Época, eles estão pagando um bom salário lá. Aí fala, talvez eu possa ir para outro, talvez eu possa ir para o Globo, talvez possa ir para, enfim, Folha, enfim, vários jornais com vários donos diferentes, abre espaço para o profissional lutar por um salário melhor, exigir um salário melhor. Além de ter chance de conseguir mais, além de conseguir... aliás, além de ter a chance de conseguir mais empregos, também tem a chance de aumentar o salário negociando. Pelo menos é o meu ponto de vista. Não sou da área também, mas eu vejo dessa forma. Tá? E só para finalizar, o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes disse esse forte progressista, esse progressista. Uau, meu Deus, gente, eu peço pelo amor de Deus que as pessoas não caiam na lábia do Ciro Gomes. Na campanha de 2018, ele estava dizendo que bastava você trocar a emissora, tá? Você não tem que democratizar a mídia nada, tudo que precisa é a pessoa trocar o canal da TV e tal. Gente, cuidado com esse Ciro Gomes. Ciro Gomes não é uma pessoa que vai lutar pelos direitos da população. Ele lembra muito, a mim, pelo menos,
o tal do Lenín Moreno, que é o presidente do Equador atualmente. Ele chegou ao poder com um discurso parecido com o de esquerda, e depois que se efetivou no poder, começou a fazer atrocidades contra a população usando as velhas ferramentas da direita, tá? Eu acredito, sinceramente, que esse Ciro Gomes não é de confiança. Basta ver que ele defendia a não democratização da mídia, e também, entre outras coisas, não foi só esse ponto. Ele também defendia aí uma privatização da nossa aposentadoria ainda mais rigorosa do que essa aí do Paulo Guedes, semelhante à do Chile, que motivou a população a sair às ruas por muito tempo. Então, eu sei que eu estou desviando um pouco do assunto, mas eu queria deixar esse alerta para todos. Muito cuidado com o Ciro Gomes, muito cuidado. Avisar, não acho que avisa amigo é, como diz o ditado, né? Quem avisa amigo é, e nós temos avisado, né, nos nossos canais há bastante tempo. E eu penso que a própria realidade, o próprio Ciro também tem avisado, né? Então, o problema me parece que é muito a mídia hegemônica que acaba distorcendo, ajudando a distorcer, porque se a gente reparar bem, né, se o povo tiver as condições para poder enxergar, ele vai enxergar, porque a própria realidade mostra, né? A própria atuação dele mostra, né, que ele migrou sempre de partido, na hora que é o vamos ver mesmo, a hora H, como a gente diz, né, para o povo, ele está do outro lado, então não tem como não ver, né? Só para concluir nesse ponto, ele adora apontar o dedo para todo mundo, né? Ah, porque o PT tinha que saber que é o Temer, todo mundo sabia que era o Temer. Ele dá uma de sabe tudo. Sabe aquele cara chato no trabalho, na escola, aquele carinha chato que diz que sabe de tudo? Engraçado, né? Ele sempre esteve do lado, por exemplo, do honestíssimo Aécio Neves. Ele já defendeu o Aécio Neves, já pediu voto para o Aécio Neves, entre outras pessoas honestíssimas. Aí ele não faz autocrítica, né? Só esse pontozinho aqui. E a votação agora da água, né? Como que votou? Isso aí, nossa senhora, não dá para... Olha, Matuque, já que você tocou nessa questão da água, assim, em Paris, em Berlim, eles privatizaram a água e voltaram atrás. Se não deu certo em Londres, em Berlim, em Paris, vai dar certo aqui em Osasco, vai dar certo em São Paulo, vai dar certo em Barueri. Ou pessoas ignorantes dos infernos, perdão, mas como pode a pessoa ser tão ignorante? Gente, peguem os exemplos. Se não deu certo em Londres, se não deu certo em Paris, se não deu certo em Berlim, meu Deus do céu. Países de primeiro mundo com leis severas, onde o juiz dificilmente é comprado. E mesmo assim, o poder público teve que tomar de volta. Porque não dava, estava superfaturado os preços e qualidade precária, porque o empresário não está preocupado em levar bom serviço para você. O empresário, sua única obrigação é conseguir lucro. Tão somente isso. Água é vida, e vida não pode ser jogo para lucro. Água deve ficar nas mãos do governo e pronto. De jeito nenhum a água pode ser privatizada. E essa lei aí que o Ciro Gomes, o PDT, aliás, o PT tem que aprender com seus erros, né? Ajudou a eleger esse tal de Cid Gomes, e aí ele está votando aí contra a população. Pelo amor de Deus, PT, para de apoiar esse tipo de gente. Para de apoiar esse tipo de gente. Sou militante, gosto do PT, voto no PT e etc. Mas, por favor, para de apoiar esse tipo de gente. O cara, o que foi essa votação? Foi uma forma de facilitar a privatização da água. Eles alegam, não, a gente não votou na privatização da água, vocês estão mentindo. Não, vocês votaram, sim, na facilitação da privatização. Simplesmente, vamos pegar um exemplo aqui, eu gosto de pegar exemplos. Vamos pegar a nossa amiga Zilá. A Zilá, ela é uma prefeita, e vamos pegar outro exemplo aqui, a Marina Ruth. A Marina Ruth é dona de uma empresa. A Zilá fala que, olha, eu vou privatizar, eu vou estatizar a água, tá? Quem vai controlar a água é minha prefeitura. Já a Maria Ruth fala, não, eu quero com a minha empresa, gerir a água e o esgoto. Tudo bem, eles vão lá num leilão, né? E cada um dá o seu lance.
A Maria Ruth, ela sabe que não pode, mas ela faz uma promessa super mega exagerada. Depois não cumpre, mas ganhou a concorrência e acabou. Como prefeita, a Zilá tem uma certa responsabilidade. Como empresária, a Marina não tem tanta responsabilidade. Se na Europa eles não respeitaram o seu próprio contrato, porque no Brasil não vai respeitar. Então, eles simplesmente vão fazer promessas mirabolantes, os empresários. Desculpa o exemplo, minha cara amiga Marina Ruth. Só usei o seu exemplo porque eu gosto de usar exemplos. Mas, enfim, o empresário, ele não vai cumprir sua promessa. Assim como não cumpria na Europa, não vai cumprir no Brasil. E na Europa, onde as leis são duras, tá? Perfeito, Carlito, eu concordo demais com você, e eu acho que não vai dar certo nunca você colocar como mercadoria, como motivo de lucro, um bem natural, né, um bem vital para todos os seres vivos, né, nas mãos de poucos que objetivem o lucro, como mercadoria. Não tem como dar certo, é por isso que não dá, né? E eu queria agradecer demais aqui a presença da querida Daniela Araújo, professora, que tem o seu canal com esse nome, né? Daniela Araújo, professora, que é outra pessoa queridíssima demais, né? Que faz também um trabalho excelente, que eu fico triste quando eu perco, porque eu gosto demais dela, e do jeito único dela, né? Singular, que ela tem de lidar com as coisas. E também outra pessoa que eu aprendo, assim, cotidianamente, né, que já me ensinou demais e está sempre me ensinando muitas coisas. Um beijo, querida, muito obrigado por estar aqui, viu? Eu deixei marcado, Carlito, uma pergunta aqui, eu não sei se você gostaria de mencionar, que é a do Paulo Ribeiro, que está aqui. Manda. Na verdade, professor, é a Febraban quem está dando as cartas, não? Eu penso que ele falou, ele escreveu já faz um tempo, quando você estava nas empresas no Brasil. Sim, sim. Só que, assim, é a Febraban, entre outros, não é um único grupo, né? Tá? Também vou agradecer aqui a Gessemari Solange, pelo super strict, né? E também ao Zezine também. Obrigado, gente, por ajudar, tá? Toda vez que vocês ajudam o canal, vocês impulsionam, né, o nosso trabalho. O YouTube, em teoria, quanto mais o canal dá dinheiro, mais eles pegam uma parte do dinheiro e mais eles mostram para mais e mais pessoas. Muito obrigado aqui a Josimari e ao nosso camarada Zezine, que é um artista, tá? É um cantor, canta muito bem, tem seu próprio canal, e vocês estão convidados a conhecer seu trabalho, tá? Eu preciso dar uma olhada no canal dele, eu não tive tempo ainda, viu, Zezine? Assim que eu puder, eu vou lá dar uma olhadinha e me inscrever também. Sim. Também professor Carlito, né? Porque o professor Rogério aqui come bola direto, né? Obrigado, viu, querido? Imagina, eu realmente gosto de valorizar o seu canal, meu camarada. E eu me tomo essa liberdade. Eu não tenho essa liberdade em outros canais. Na sua, eu me sinto mais livre para fazer essas coisas, tá? Ótimo, é assim mesmo que eu quero que você fique em casa. Ótimo, eu estou me sentindo realmente em casa. Mas respondendo ao Paulo Ribeiro mais uma vez, gente, ao Paulo Ribeiro, eu digo o seguinte: a Febraban manda e muito, mas não é só a Febraban. Tem os fundos internacionais, você tem aqui os donos os donos das grandes empresas, os donos dos grandes jornais, todos eles mandam, são eles todos ali mandam no governo, todos eles querem proteger o Paulo Guedes porque eles estão ganhando rios de dinheiro com a dívida, com os juros da dívida externa, interna, enfim, para eles é um bom negócio. O país está mal, as empresas estão quebrando, mas ainda assim o governo ainda consegue pagar os juros da dívida pública. Então eles simplesmente vão lá, compram os papéis da dívida brasileira e ganham dinheiro de qualquer jeito. A empresa pode quebrar. Eles vendem a empresa a um preço banal, mas compram as ações da dívida interna, a dívida pública brasileira. Pronto. Eles lucram de qualquer jeito. Mas a dívida, o juros está baixinho. O juros está baixinho, mas se você comprar R$1 bilhão da dívida, você vai lucrar muito dinheiro. E esses caras têm muito dinheiro para comprar a dívida, tá? Eles compram os papéis da dívida brasileira e ganham de qualquer jeito. Então, as pessoas não podem achar que é só um grupo. São vários grupos
e a Febraban, a poderosa Febraban, que é o que é a Febraban, né? Febraban é um grupo de banqueiros, é um grupo de banqueiros, desculpa, até pensei aqui em falar uma coisa, mas deixa para lá. Talvez eu acabe cometendo um erro muito grave se eu falar o que eu penso da Febraban, então melhor segurar a língua. Opa, desculpa, foi um lapso aqui. Tranquilo. Vou tirar o mudo e apertei a câmera. Muito bem, mas aqui vocês também, se tiver a fim de falar, fica à vontade, viu? Quando você quiser. Aqui a casa é sua. E quero agradecer aqui, Carlito, a presença do nosso camarada Adriano Garcia, que também tem um canal, né, que é o canal TV Jovens Cronistas, que também faz um trabalho muito bacana, muito bom, que eu sempre recomendo, com outros colegas jornalistas, né, e vale muito a pena, viu, gente? Quem não se inscreveu ainda no canal TV Jovens Cronistas, né, se inscreva, porque é muito bom. Também agradecer aqui o Márcio Caraço, que está aqui com a gente, também tem um canal, eu conheço ele das ruas, é um camarada muito bacana. Quando eu fiz a cobertura das manifestações em defesa dos direitos do presidente Lula, eu sempre encontrava o Márcio Caraço, é um companheiro aí de luta nas ruas, e também tem seu canal, né, que tem esse nome, Márcio Caraço Agora. Obrigado por estar aqui, viu, Márcio? Agradecer a Tuca, que mandou mais uma contribuição, querida, muito obrigado, um beijo. E toda a gente querida aí, né? A Silvia, o Paulo Ribeiro, Ciências Humanas TV, que também tem um canal, também é colega professor, né? E também faz praticamente aulas, né, Carlito? De história, né? De filosofia, muito bacana. A Silvia está aqui com a gente, Zilá, a maioria o Carlito já falou, pela minha falha, vamos dizer assim. Cleonice Rocha, Adão dos Santos, Maria Bernardes, Silvana Cavicchioli, Leila Durães, Ana Fênix, toda a gente querida, tá bom? Sintam-se em casa. Muito obrigado por nos acompanharem. Carlito, eu quero mudar um pouquinho o tema. Certo. Claro, na política, né? Um outro problema que eu vejo, nós temos aí, classicamente, uma estrutura, né, como a maioria das repúblicas democráticas aí no mundo, né, nós temos uma estrutura de 3 poderes, né, e quem é da nossa área sabe que isso aí vem lá do Montesquieu, não é isso? Com o iluminismo e coisa e tal. E temos um único poder que não é eleito, né, desses 3. Parece um ponto fulcral no nosso problema aí do nosso país, não é verdade? E eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse poder, porque nós vemos aí, e aí eu entro um pouquinho na sua área específica, né, de história, dentro das ciências humanas, para que você fale um pouquinho desse poder, porque, só para dar um exemplo, a gente sabe como que foi o tratamento dispensado a Olga Benário, né? Só para dar um exemplo. Então, quantas vezes, historicamente, esse poder, o poder judiciário, ele saiu da sua função, né? E quantas vezes ele não foi um poder que tratou de defender a Constituição de 1988 para cá, né? Então, fique à vontade, por favor, para falar um pouquinho. Como que você vê isso? Certo. Eu só dando saudações aqui ao camarada Rogério Anitablian, que está aí com a gente também. Eu vi 2 vezes ele passando rapidinho aqui. Opa, saudações, Anitablian. E, de novo, obrigado, Thaís Marchiori, por mais uma contribuição. Aí, valeu, camarada, sempre ajudando os canais progressistas. Não importa, gente, se é 99 centavos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Valeu, Thaís Marchiori, valeu ao Zezini, valeu a todos vocês que ajudam o canal. Muito obrigado, em nome do Matuque aqui, que é uma pessoa que eu valorizo, tá? E
vamos lá, né? Falando sobre o poder judiciário. Eu tenho muitas críticas ao poder judiciário, muitas críticas. Eu não vejo, sinceramente, o poder judiciário como um poder autônomo. Eu não vejo, assim, pelo menos hoje eu vejo ele mais autônomo, para ser sincero. Agora, no caso da Olga, estava obviamente submetido aos poderes de Getúlio Vargas, fazia o que Getúlio Vargas queria que fizesse. Na ditadura militar era a mesma coisa, na ditadura militar eles também eram submetidos, eles não tinham liberdade. Hoje eles têm lá um pouco mais de liberdade. Zilá também, obrigado, camarada, por contribuir com o canal. Mas falando sobre os dias atuais, eu tenho muitas críticas ao Judiciário e ao Ministério Público. A gente pode fazer associação de Judiciário e Ministério Público sem nenhum problema. Tá? O Judiciário engloba tudo, mas o correto seria chamar Judiciário e Ministério Público. Enfim, se você quiser chamar de Judiciário, chama. Se quiser usar os dois nomes, use. Mas a questão esses poderes precisam ser regularizados. Tá? No Brasil, é impossível que permaneça esse caos que é o Judiciário e o Ministério Público brasileiro. Se você acha que os políticos são corruptos, você tem toda razão. Se você acha que os empresários são extremamente corruptos, você tem toda razão. Basicamente, boa parte dos nossos empresários são ladrões. Tá? Infelizmente, boa parte dos nossos empresários são ladrões. Não todos, graças a Deus, mas muitos são. Muitos políticos brasileiros também são ladrões, todo mundo sabe. E sabe quem sabe disso muito bem? São os procuradores, promotores e juízes, desembargadores e ministros da lei, etc. Tá? Aqui, obrigado a Ana Helena também pela contribuição, valeu. Aqui, muito obrigado. Mas, como eu estava dizendo, concluindo, não tem como o Brasil se sustentar com esse Ministério Público, com esse judiciário tão corrupto. Nós temos um dos judiciários mais corruptos do planeta, se não o mais corrupto do planeta, e extremamente caro. Faz um tempo que eu li isso, mas se não me engano, na Alemanha, o salário de um juiz é 4 vezes maior do que a média de um cidadão comum, algo em torno de 4 vezes, se não me engano. Eu acho que eu estou até exagerando. Eu acho que não. Eu acho que é 2 vezes e meio maior. Enfim, entre 2,5 e 4 vezes maior do que a média de um cidadão. No Brasil, gente, o salário mínimo é de R$ 1.040 aproximadamente, e o juiz ganha aí até R$ 39 mil, um juiz federal. É desproporcional. O juiz não entende o que o Matuque passa, o que o Anitablian passa, o que o Carlito passa. O juiz vive num outro mundo, numa outra realidade. Mas não só isso, além do super salário, além da falta de contato com a realidade, com o mundo real, temos a própria e terrível corrupção. Sabemos muito bem que, voltando a essa questão, sabemos que os políticos são corruptos, sabemos que muitos empresários, aliás, não generalizando, sabemos que muitos políticos são corruptos, sabemos que muitos empresários são corruptos, mas o Judiciário e o Ministério Público sabem muito bem que são corruptos e nada fazem. Basicamente, de todos os poderes, o mais corrupto é o Judiciário, e entenda o Judiciário como juízes e procuradores, né, promotores, no caso, procuradores, no caso federal. Isso precisa ser corrigido. Corrigido como? Com corregedoria, mudando as leis e mudando a corregedoria. A corregedoria precisa mudar. Hoje em dia, quem corrige as coisas erradas dos promotores? Outros promotores, ou procuradores, se for o caso do federal. E dos juízes. Juízes. São amigos protegidos. Vamos lá. O cara joga futebol junto, o cara frequenta as mesmas festas, o cara joga bingo junto, e de repente ele tem que julgar o outro não vai julgar com honestidade. E é daí que vem tanta impunidade. Então vai lá o juiz e comete um crime, protege um certo político, protege um certo empresário, e aí ele é pego, vai ser julgado por um amigo. O cara é amigo, vamos lá, aquele juiz eu não posso julgar ele, porque aquele cara é pai da filha da esposa do meu filho, sei lá, faz uma ligação lá,
todo mundo ali, um ao lado do outro, um se protegendo, não dá certo. Tem que ter uma corregedoria independente. Eu acho que para corrigir o Ministério Público, para corrigir o Judiciário, precisa de corregedoria. Basicamente, que a gente precisa de corregedoria. O salário deles é absurdo, isso aí a gente discute depois. Eu acho que tem que ser discutido também, porque também tem a questão do teto, né? Estou falando várias questões do judiciário, mas é porque realmente são muitas coisas a ser discutidas, muitas coisas erradas. O teto salarial devia ser o mesmo que um ministro do STF, R$39.200, se não me engano. É o máximo que deveriam ganhar e ganham muito mais do que isso. Isso é um problema. Ao meu ver, isso é corrupção. Se o teto é o teto, não devia ultrapassar. Não, mas eu fiz hora extra, não interessa. Teto é teto, não tem o que fazer. Tá? Esse é o ponto. Mas o outro ponto é a questão da própria corrupção. Para acabar com a corrupção, precisaria, eu acho, ao meu ver, precisaríamos de pessoas fora das instituições para julgar o juiz corrupto. Por exemplo, convidasse professores de universidade, convidasse o pessoal da OAB para ser a corregedoria. Pessoas completamente distantes dos promotores, dos juízes, dos ministros, enfim, completamente distante. Pessoas que não têm nada a ver com eles. Porque enquanto tiver juiz julgando juiz, promotor julgando promotor, nunca vamos ver justiça de verdade. Vamos continuar vendo corrupção e corrupção e corrupção. Até Rodrigo Maia estava dizendo que a Comissão Nacional de Justiça, que é uma corregedoria do Ministério Público Federal Brasileiro, é mais uma fonte de impunidade do que qualquer outra coisa. Até o Rodrigo Maia reconhece isso. Só que, claro, o Rodrigo Maia não vai fazer nada. O Rodrigo Maia ele reconhece isso, mas é o máximo que ele vai fazer. Ele não vai tomar nenhuma providência para mudar. Por isso, a gente precisa voltar com a esquerda ao poder e lutar por uma corregedoria independente. Uma corregedoria, sinceramente, Matuque, não sei qual a sua visão sobre esse ponto, mas, ao meu ver, uma corregedoria independente, realmente independente, seria, assim, uma melhora tremenda no Judiciário e no Ministério Público. Aí eu queria ver Aécio Neves escapar, aí eu queria ver Alckmin escapar, aí eu queria ver Álvaro Dias escapar, porque agora, simplesmente, acontece qualquer coisa, aí ninguém julga, por exemplo, o caso do Lula. O caso do Lula é fatal. Deltan fez o PowerPoint. Cadê a corregedoria para processar o Deltan? Não, ele cometeu um errozinho, empurra com a barriga. 4 anos depois, 3 anos depois, ainda não se julgou aquela questão do PowerPoint. Ia se julgar agora, dia 7. Não vai mais. Não vai julgar mais. Por quê? Porque, pelo que eu li, o número de votos ia ser negativo para o Deltan e ele seria punido. Aí o relator simplesmente falou, não quero que ele seja punido. Tira o caso do Lula do processo. Mas ele ainda vai perder? Vai. Então a gente não julga ele agora, não. A gente empurra o problema com a barriga. Daqui a 2, 3, 10 anos, talvez julgue ele. Se fosse uma corregedoria independente, se não fosse amiguinhos, isso não acontecia. O que aconteceria? Uma corregedoria totalmente independente pegaria o caso do Deltan na hora, está quentinho, essa é a denúncia, esse é o crime supostamente que ele cometeu. É culpado ou inocente? Culpado. Punição e acabou. Agora, com esse negocinho de promotor julgando promotor, procurador julgando procurador, juiz julgando juiz, nunca vai ter justiça. É sempre o corporativismo. É como você pedir para um motoboy julgar um outro motoboy. O motoboy vai lá, bate no carro do cara e quem vai julgar o motoboy? Outros motoboys. Claro que os caras vão dizer, não, o cara não cometeu nenhum crime, porque hoje é ele, amanhã sou eu. Nada contra os motoboys. Estou dando mais um exemplo, porque eu sei que os motoboys, eles trabalham, se ajudam bastante. Poderia ser qualquer outra categoria, né? Qualquer outra. Policiais, por exemplo, bombeiros, qualquer coisa. Muito bom. O que eu penso, né? Você perguntou o que eu penso, né, com relação a isso. O que eu penso basicamente é assim: do mesmo modo que a ideologia dominante na sociedade acaba sendo a ideologia da classe dominante, como nos ensina Marx, né? E a classe dominante é burguesa, né? O nosso direito, historicamente, ele serve a essa classe dominante, que é a burguesia. Então, isso é o nosso problema. O que eu penso também é sempre
no sentido de tentar puxar, né, buscar a solução. E como nós estamos tratando de relações, né, de seres que são vivos e relações que são vivas, essa solução eu tenho muita dificuldade de conseguir enxergar, né? Então, eu sempre procuro agir e pensar muito naquele sentido do Gramsci, né? Por mais que o nosso pensamento não seja otimista, agir, procurar sempre a ação em todas as frentes para a gente conseguir superar tudo isso. Mas eu penso que, como esses poderes estão nas mãos da classe dominante, é muito difícil. Porque, veja, você diz assim, nós teríamos que criar uma corregedoria, mas está na mão de quem, na sociedade, fazer isso, por exemplo, supondo que essa é a solução, né? Então, isso é que eu acho que é muito difícil. E daí eu tenho uma tendência, Carlito, a cada vez mais pensar que, quando eu falo assim, que nós temos que agir em todas as frentes, todos os espaços, né? O espaço virtual, por exemplo, aqui, todos os espaços que possam estar vazios, que nós preenchamos, né? Presencialmente ou virtualmente, mas que nós estejamos com o nosso povo, porque agir em todas as frentes não é também, me parece, só a questão eleitoral, de luta dentro do sistema, né? Mas no sentido também de nós capacitarmos o nosso povo para ter realmente a consciência, né, do que acontece. Porque se nós conseguíssemos fazer isso, me parece que, não sei se ia ser uma revolução, porque não dá para a gente prever essas coisas, mas a gente precisa estar fazendo isso até para que possa acontecer alguma modificação social, né? E aí, quem sabe, uma revolução. Eu queria, então, te pedir para falar um pouquinho sobre essas questões, eu sei que são muito amplas, nós não combinamos tempo, nós estamos aí com quase 57 minutos, e você fique à vontade para me dizer quanto tempo você ainda pode ficar. Eu também tenho uma live, né, que é 00:15, mas ainda dá para entrar um pouquinho além de 1 hora, se você quiser e puder, né? Tranquilo, de minha parte, fica tranquilo, eu não vou fazer nenhuma live agora, então o tempo que você quiser, a gente está aqui. E, bom, eu vou saudar mais uma vez aos 104 pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, meus amigos e amigas, por valorizar o nosso trabalho e, se possível, compartilhe, por favor, para aumentar mais e mais esse número. Vamos tentar aí chegar a uns 150, 190, quem sabe, e depois vamos continuar assistindo. Bom, quem não assistir agora, você pode assistir depois, né? Mas sobre essa questão, né, das mudanças, né? Acredito que o primeiro passo é o sonho, tá? Se você não sonhar em mudar, você não vai mudar. Simplesmente é assim. Riam opa, me foge a memória agora. Santos Dumont, perdão, centro de Santos Dumont, esqueci, dar um pequeno lapso aqui, mas Santos Dumont falava em avião, riam dele, um objeto voador que carrega o ser humano, isso é um absurdo. Pois bem, ele sonhou, ele realizou. Eu acredito, assim, e aquilo parecia totalmente impossível, mas ele realizou. Eu acredito que, claro, mudar o judiciário, mudar o Ministério Público, mudar o combate à corrupção nesse país é algo muito difícil, porque, como disse o Matuque, muitas dessas instituições já estão nas mãos de corruptos que não querem mudar. Mas, sim, dá para mudar. A gente pode pegar exemplos de outros países também. Né? O Brasil é um país jovem que ainda não passou por todas as fases que outros passaram. Mas vejam, por exemplo, cidade de Chicago, nos Estados Unidos, tá? Vamos pegar o exemplo de Chicago. Anos 70, 80, principalmente anos 70, a corrupção policial era muito alta mesmo. Hoje, depois de lutar contra a corrupção policial, contra a corrupção do judiciário, é uma cidade exemplo para os Estados Unidos.
Então, acredito sim que se a gente tiver decidido a lutar, não só pensando no voto, lutar na internet, lutar nas manifestações, denunciar o que é podre, denunciar o que é corrupto. As mudanças vão acontecer de forma lentas, mas vão acontecer. Eu sinceramente acredito que as mudanças possam acontecer de forma lenta, mas vão acontecer. E para isso, precisamos de mobilização. Mobilização nas ruas, mobilização na internet, porque existe aquele preconceito também. Esquerdista de YouTube, esquerdista de Facebook. Gente, luta é luta. Como a direita chegou ao poder? Claro, a direita chegou ao poder comprando juízes, comprando promotores, mas também aqui militando na internet e nas ruas. Uma coisa não exclui a outra. Tem que ter mobilização nas ruas e na internet. Se eu fosse para a rua hoje, eu conseguiria convencer quantas pessoas? 10 pessoas, sei lá, 20 pessoas no máximo, entregando panfletos. Hoje eu abro uma live e converso com mais de 1.000 pessoas diariamente. Muito mais de 1.000 pessoas diariamente. Então, é um espaço muito importante. Se a gente quer levar consciência para a população, consciência de que a população pode mudar, não como mágica. Ninguém está vendendo aqui mágica, que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Não vão mudar. Mas, se a gente quer levar consciência para a população, precisamos... aliás, né, se a gente quiser levar consciência para a população, a gente tem que levar consciência mesmo. Então, na internet, nas ruas, nas manifestações, enfim, levando consciência de que é preciso mudar e explicando por que tem que mudar, acho que vão conseguir sim. Mas, repito, não é fácil e um dos passos, obviamente, é as eleições. Claro, não é simplesmente militando, mas a militância tem a militância na internet, nas ruas, tem um poder extraordinário. Porque é através dessa militância que você fortalece os nomes esquerdistas, que você enfraquece a direita e fortalece os esquerdistas, fortalece as pessoas que querem fazer alguma coisa que presta. Quanto mais militância tiver, em teoria, mais gente preparada sobe para a política e essas pessoas fazem as mudanças. E, claro, mesmo sem contar com os políticos que possam subir, a pressão das ruas, a pressão da internet, também pode fazer algumas mudanças, mesmo com o cenário político como temos agora. Uma boa pressão política, digamos, se tivéssemos agora 4 milhões de pessoas nas ruas pedindo fora Bolsonaro, mesmo o Congresso sendo de direita, eu não acho que eles segurariam a barra. A pressão popular é importante em diversos momentos, seja na hora de eleger algum político que você acha que vai fazer algo bom, seja também para corrigir as coisas de forma imediata. A pressão é muito importante. E não estou falando de violência, nada disso. Estou falando de manifestações mesmo, de greves, etc. Tá? Muito bom, muito bacana, muito legal. Muitas contribuições, ótimas análises. Estou muito contente de estar aqui contigo. Novamente eu digo. Muitos comentários bacanas, né? Também aqui. O Ricardo Santos, ele está dizendo, precisamos que os filhos da classe operária, dos trabalhadores, façam direito e representem os interesses das classes populares. Precisamos, enfim, que os filhos dos operários cheguem à universidade. E aí ele levanta uma questão que, para nós que lecionamos, né, Carlito, professores, é fundamental, né, no Brasil também, que é a questão da educação e do acesso à educação de qualidade, né? Eu sempre defendo que deveria ser universal e gratuita, né? E de qualidade para todos, né? Eu me lembro que um pouco antes do Lula ser preso injustamente, né, por perseguição política, ou chamado lawfare, ele fez uma fala pública, eu não me recordo agora onde que ele estava, não sei se era no Nordeste, em São Paulo, não me lembro agora, mas eu me lembro de assistir pela internet, né, e tinha muita gente, ele ainda não tinha sido preso. E ele falou que deveria federalizar a educação. Pegando o gancho aí do Ricardo, se você quiser comentar o que ele diz também,
e fica à vontade para falar, então, um pouquinho da questão da educação nesse contexto, tá bom? Obrigado. Certo. Olha, eu gostei da proposta de tornar as escolas federais, né? Federalização, mas, para ser sincero, o PT voltou atrás. Ainda em 2018, o Haddad falou que não, era um plano, mas não teve boa aceitação, então voltou atrás. Quanto ao comentário do nosso amigo, eu concordo, aliás, eu tenho essa opinião desde muito tempo, que tínhamos que ter mais gente, mais filho de gente pobre, de gente humilde, formando-se em direito para termos juízes, para termos promotores, para ter procuradores decentes que lutem não pelo pobre ou pelo mais necessitado, mas lute pelo certo, lute pelo justo. Lutando pelo justo, a gente já está de bom tamanho. Eu não estou querendo uma tropa, eu não busco uma tropa de esquerdista que lute só pela esquerda. Não, que faça justiça tão somente, está ótimo para mim. Mas, enfim, a questão da educação é fundamental. Precisamos, sim, ter escolas públicas de alta qualidade. E algumas pessoas dizem, isso nunca vai acontecer. A escola pública sempre será inferior à escola particular. Sempre, desde que as pessoas não lutem por isso. Vejam as escolas europeias. Eu tava vendo um documentário do Mike Moore, minha pronúncia é horrível, mas vocês entenderam, né? O documentário dele era muito bom, falando sobre a Europa, falando sobre como funcionava a Europa e sobre como funcionava os Estados Unidos. Tinha uma escola francesa, que oferecia comida, tá? Porque a comida é fundamental para você prestar atenção na aula, você tem que estar com a barriguinha cheia. Se você não tiver com a barriguinha cheia, você vai ter déficit de atenção, você não vai se concentrar tão bem no que o professor diz, enfim. Gente, só para vocês terem uma ideia, o cardápio era de restaurante 5 estrelas. Um cardápio de uma escola pública equivalente ao de um restaurante de 5 estrelas. E você está querendo isso no Brasil? Sim, é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que a escola pública seja tão boa quanto a privada. E isso é possível de se conseguir, sim. Basta ter vontade, gente. E a questão aqui é que não tem vontade. Os políticos sabem muito bem, a classe dominante sabe muito bem, que se o filho do pobre tiver uma educação de qualidade equivalente à dos seus filhos, vão disputar os mesmos empregos, vão disputar as mesmas vagas, e as coisas vão mudar nesse país, eles gostando ou não. E eles têm pavor disso. Por que eles têm tanta raiva do Lula? Porque o Lula roubou? Não, o Lula não roubou nada. Vamos lá, eles têm raiva do que o Lula roubou. Eu não gosto de corrupto. Bom. Primeiro, sobre aquele negócio do apartamento. Lula nunca dormiu no apartamento, nunca alugou apartamento, nunca emprestou apartamento, nunca guardou uma folhinha de papel furado naquele apartamento, e ainda estava no nome de um banco e uma empresa. Não tem nada a ver com Lula. Então não venha com esse papinho de que são contra a corrupção. Até porque, se fosse contra a corrupção, eles estariam protestando contra Jair Bolsonaro, porque apareceu um monte de denúncia aí de que ele tem funcionário fantasma, ele e sua família. Enriqueceu roubando dinheiro público, tá? Então não venha com esse papinho de que não gostam do Lula porque ele é corrupto. Não, ele não gosta do Lula porque o Lula ele trouxe o filho do pobre, o filho do necessitado para a universidade. Estava formando-se em direito, formando-se em medicina e estava tirando a vaga do filho não tirando, mas estava disputando, né, com a vaga com o filho do dono da empresa, estava disputando a vaga com o filho do juiz, o filho do porteiro estava, de repente, disputando a vaga com o filho do juiz. Como é que pode? Inconcebível, inaceitável. Como posso assistir meus filhos disputando em pé de igualdade com o filho de um pé rapado? Não aceito. Essa é a questão. Como é possível esses petistas aí, fazerem com que o jovem estude, ganhe consciência e mude esse país? Como vai ser daqui a 20 anos? Quem eu vou explorar daqui a 20 anos? Então, essa é a questão, né? Eles não, realmente, isso aqui não é clichê, gente. Pode parecer clichê, mas não é clichê.
A elite não quer que o jovem brasileiro pobre ganhe consciência. Se o povo pobre brasileiro tiver consciência, vai ter mudanças. Não estou dizendo de revolução propriamente dito, mas vai ter mudança. Com certeza vai ter mudança. E isso apavora quem sempre gostou de chicotear o couro do pobre. Não é, acredite, meus amigos e amigas, que não é fácil para um cara, para uma moça, para um homem rico, poderoso, que sempre pegou o avião com exclusividade e andava no avião com várias poltronas vazias e, sei lá, de repente, vê lá um nordestino pegando o mesmo avião, o cara tá de sandália, o cara tá com a roupa simples, e ele se sente ofendido com aquilo. Outro dia, para vocês verem que eu não estou fugindo, não estou viajando na maionese, outro dia a esposa do Renato Aragão, o famoso Didi, foi ano passado, se não me engano, ou esse ano, minha memória já não está tão boa, mas, enfim, a esposa do famoso Renato Aragão, ou Didi, se você preferir, ela estava reclamando que ao lado dela tinha uma senhora de sandália, se não me engano. Meu Deus, a mulher de sandália. O que é isso? Isso aí aparentemente, é um preconceito de classe. Como uma pessoa como essa se atreve a ocupar o mesmo espaço que eu? Que horror! Isso não pode, tem que ser como antes, em que o pobre é chicoteado. O pobre, se quiser viajar, que viaje de ônibus, para que eu diga, nossa, que pena, eu sou tão bom porque eu sinto pena dessa gente. Né? Enfim, a educação é fundamental para mudar isso, e a elite não quer. A educação é fundamental, a informação, a educação é fundamental. Outro dia, sabe, Matuque, no meu canal, uma pessoa falou que o livro é a maior arma que existe. Não é verdade. Não é verdade. O livro não é uma arma. E o que eu acho é que a informação, a educação é uma ferramenta que nos liberta. Mas o livro não é uma arma e a elite não precisa se sentir oprimida. Porque entendam uma coisa, assim como na Europa, os pobres conseguem estudar e desenvolver, e melhorar de vida, e os ricos não perdem o seu espaço, o Brasil pode acontecer a mesma coisa. A informação não é uma arma que vai lhes fazer mal. A informação vai tornar o Brasil um país maior, mais próspero, mais rico, e quem é rico vai provavelmente se tornar mais rico, e quem é pobre vai se tornar um pouquinho menos miserável. Ganha todo mundo. Não precisa se preocupar. Não é porque o porteiro, ou a empregada doméstica, de repente vai viajar para o Uruguai, para a Argentina, que você não vai poder viajar, rico. Muito pelo contrário, você vai poder viajar várias vezes por ano. Se a coitada da empregada, se o coitado do porteiro vai poder viajar uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos para algum lugar, você vai poder viajar 4 vezes por ano. Você não está perdendo nada, você só está ganhando. Mas tem gente que é tão mesquinha, mas tão mesquinha, que não aceita. Não, eu vou viajar muito mais vezes, vou ter muito mais dinheiro, o meu filho vai ter um futuro muito melhor, mas não importa, porque o favelado vai ter uma casa digna, o favelado não vai ser mais espancado pela polícia, e isso eu não aceito. Bom, pode ser que eu esteja exagerando, mas sinceramente eu acho que não, tá? Não, infelizmente me parece que a realidade tem confirmado tudo que você está dizendo. Nós temos aí uma classe dominante no geral, né? Claro que não é todo mundo, mas em boa medida desse jeito. Claro, e muito bem ressaltado, não são todos. Eu não generalizo, sei que tem muita gente da classe média decente, sei que tem gente rica, decente, mas também temos muita gente indecente, criminosa, mesquinha, cruel do outro lado. Mas o que acaba predominando, né, como é do modo que, como você falou, é que vigora, não tem muito jeito, né? Como a polícia, outro dia eu sempre assisto você, né, no seu canal, e com muito prazer e com muito aprendizado da minha parte, e eu percebo sempre que quando você vai falar da polícia militar em São Paulo, né, no estado, você sempre toma esse cuidado de falar, olha, não são todos, não estou generalizando, mas a gente sabe, né, Carlito, que o que conta muito é o formato que vem da ditadura e que permanece, né, como a ditadura estabeleceu, e também o comando, né? O comando conta muito.
sabe? Hoje de manhã, me parece, não sei se foi ontem à noite, hoje de manhã, eu tenho feito muita coisa, mas falando, supostamente, eu não consegui ler tudo, confesso, mas falando de como, eu não sei se era um coronel, Sim. alguém que era do comando em São Paulo, e denunciando a, a conduta irresponsável do governador em São Paulo, do Dória, né? No sentido de nós termos aí tantas vidas, né? Todo dia perdendo vidas aí de crianças, né? E aí chamar a bala perdida, gente, que bala perdida? Bala perdida que só encontra o nosso povo? Isso não é bala perdida, isso é bala que encontra algum interesse de quem a dispara, né? Infelizmente. Eu queria, não sei, já tem 1h15, né? E de live, uma alegria enorme, realmente foi muito bom. Espero que nós possamos fazer outras vezes, tá? Foi realmente muito, muito bacana. Eu aprendo muito te ouvindo, me traz muitas reflexões, muito aprendizado. O debate é sempre Muito de alta obrigado. qualidade. E você sabe que eu tenho programa nas madrugadas de leitura, né? Uhum. Eu tenho sempre aproveitado isso para perguntar para as pessoas, considerando esse momento histórico que nós estamos, né? Que sugestões, que leituras que você acha mais interessantes, não que a gente vá necessariamente ler, né, tudo, né, porque tem sempre gente aqui sugerindo, Ah, mas a gente vai perguntar ah, para a gente poder ler, para as pessoas conhecerem, né, e irem atrás, né? Não que a gente Matu. vai ler no programa tudo que todo mundo fala, eu quero dizer, mas é muito importante a sua recomendação, para mim, Bom, inclusive. Então, fica à vontade para falar, por favor. Matuque, muito obrigado por pedir uma sugestão. Eu não estava esperando, mas já que você falou, eu vou recomendar o primeiro livro que eu li. É o Alucinado Som de Tuba, de Frei Beto. Frei Beto, o esquerdista, já até às vezes decepciona um pouquinho, mas é um bom esquerdista e escreve muito bem. Eu acho que o seu programa é um livro pequeno e toca muito na questão do pobre, da criança negra, do preconceito. É um livro maravilhoso. Eu mega recomendo para todos vocês. Quem tem coração se sensibiliza com esse livro. E foi o meu primeiro livro, eu me apaixonei. Foi aí que eu comecei a ler sem parar. Livros, né? Eu sempre gostei de ler, mas livros didáticos. Eu lia todo o livro de geografia, lia todo o livro de história, eu sempre gostei, mas literatura, foi esse o primeiro. Maravilhoso esse livro. Só para concluir, quanto aos policiais, tem uma questão histórica aqui, gente. Não é só herança da era militar, da ditadura militar. Esses policiais seguem um exemplo muito anterior. Desde a escravidão, desde a época do Império do Brasil, onde tinha escravidão, onde o pobre e o negro sempre foi tratado como lixo, como problema. O pobre era considerado um problema. Aliás, o pobre branco, ele era considerado um dejeto. Ele não servia para trabalhar, porque ele não era negro, não dava para escravizá-lo. Então, o que é que fazia? Se ele quisesse sobreviver, tinha que ir para o campo, se afastar. Tá? Depois depois do fim da escravidão, que houve essa migração dos brancos para as cidades. Antes disso, o branco não tinha serventia nenhuma. E o negro que fosse pego na rua pobre, bom, era barbarizado pela polícia. Né? Então, essa violência policial contra o pobre, que era o dejeto, o pobre branco que era o dejeto, e o negro que era ameaça para eles, porque eles também tinham medo eles morriam de medo do negro se revoltar. O Haiti teve uma revolução. Os Estados Unidos e o Brasil, que tinham muitos negros escravizados, a força policial aprendeu a espancá-los, a força pública, na verdade, né, aprendeu a espancá-los, a torturá-los,
desde aquele momento em que eles temiam que, opa, esses caras são perigosos. Se a gente não colocar medo neles, eles acabam com a gente. Então, lá nos Estados Unidos não foi diferente, aqui no Brasil também não. Então, essa vontade de alguns policiais de espancar, de barbarizar com o pobre, com o negro também, isso aqui é uma herança histórica de muito tempo atrás. Não é só da ditadura. A ditadura, claro, como eles tinham carta branca para fazer absurdos, então eles faziam absurdos. Mas isso aqui já vem de muito tempo. Infelizmente, as coisas não mudam com facilidade, principalmente quando tem um presidente que diz que vai dar carta branca para o policial matar. Quanto a esse sujeito que você estava falando, é um coronel da corregedoria, ex-coronel da corregedoria. Eu li essa matéria e, bom, ele parece uma pessoa decente, parece. Mas ele mesmo confessa que votou no Bolsonaro. E aí eu me pergunto, meu Deus, se o cara da corregedoria votou em uma pessoa que defende Bolsonaro, uma pessoa que defende tortura, Bolsonaro defende tortura, defende execuções, defende milícia, e o corregedor disse, não, eu votei nele, não me arrependo. Então, meu Deus, se você da corregedoria está defendendo ele, meu caro, eu tenho medo da polícia. Eu sei que tem bons policiais, eu já conheci, tive vários amigos policiais, inclusive conheci um policial que morreu ajudando uma pessoa, um rapaz muito decente, mas também conheci muitos policiais horríveis. E hoje, lendo a declaração do coronel que votou no Bolsonaro e não se arrepende, eu penso, puxa, será que é tão raro agora encontrar um bom policial? Aos anos atrás, eu encontrava os terríveis e encontrava os bons. Parece que está difícil encontrar os bons agora. Se até da corregedoria tem esse tipo de gente. É isso, meu amigo Matuque. Tem os antifascistas, né? Como? Uma hora nós precisamos ver se chamamos, né, algum deles, porque tem, por exemplo, o movimento dos antifascistas, né? Sim, sim. Acho que, se não me falha a memória, o sobrenome de um deles é o Hadi, talvez um dos mais conhecidos, né? Que acho que é do sul do país, Sim. eu não sei muito bem, não me lembro com certeza. Não lembro o nome também, mas eu sei de quem você está falando. Seria bacana nós, depois, uma hora, até chamarmos para conversar, né? Eu vou ver se eu entro em contato. Muito bacana essa parte final também, né? Porque toda a conversa eu gostei demais, mas muito bem lembrado, né? Essa questão da atuação, mesmo anterior à chamada ditadura, 64 a 85, né? Sim. Muito boa a sua lembrança. Eu li um artigo, eu não estou me lembrando agora de cabeça o título, mas recentemente um dos artigos que eu li no meu programa da madrugada até me surpreendeu, porque o autor, Carlito, ele vai retomando várias legislações do século XIX, e uma delas, em São Paulo, mencionava a retirada não só de direitos, mas de recursos dos negros no século XIX e o repasse disso para os brancos. Então, quer dizer, era como se fosse uma inversão do que tanto a classe dominante critica hoje, já há algum tempo, as chamadas políticas afirmativas, né, para os negros, as cotas, coisas desse tipo. Então, é como se tirasse dos negros e desse para os brancos. Já saindo da situação de escravizados e sendo colocados numa situação horrível, como se fosse uma boa ação e coisa e tal, né? Sim. Só para lembrar essa questão das cotas, só lembrar essa questão das cotas, muitos brasileiros caem para trás, né, quando você fala de cotas. Só que detalhe, não é invenção do Brasil, não é invenção do PT. O PT apenas buscou uma boa prática do mundo. Isso, se não me engano, começou na Índia, para introduzir os famosos intocáveis, que eram pessoas consideradas amaldiçoadas, pessoas mais escuras, de pele mais escura, eram propositalmente consideradas amaldiçoadas e para eles era reservado o que existia de pior. O governo, para mudar isso, começou a criar as famosas cotas, que depois foi imitado pelos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é só cota educacional, é cota no trabalho. Abriu uma empresa,
vai ter que ter tanto número de negros lá, porque se não tiver leis, não contrata, então vai ter lei sim. E isso, mesmo brancos racistas, ajudaram a criar essa lei, porque eles sabiam, não tá, temos... só uma questão histórica que eu também gostaria de tocar sobre justiça na questão racial nos Estados Unidos. Apesar de todo o racismo nos Estados Unidos, eles tiveram uma boa ideia quando libertaram os negros escravizados. Eles forneceram terras. Para muitos, eles forneceram terras. Por quê? Eles imaginavam, puxa, se não fornecermos terras, eles vão para as cidades, vão mendigar, vão assaltar, vão roubar e etc. Então, para evitar isso, eles deram terras. No Brasil, não. No Brasil, libertaram os escravos e deram porrada. Saiam daqui, não queremos vocês aqui. E ai de vocês se tentarem roubar alguma coisa. Lá nos Estados Unidos, vejam só como as escolhas fazem o país crescer. Quando os escravizados se libertaram e tiveram um pouquinho de terra para plantar, tiveram um pouquinho de terra para plantar seu alimento e vender eventualmente, a economia melhorou. Claro, se tinha mais gente trabalhando, mais gente produzindo, a economia melhora. Enquanto no Brasil foi um grande tiro no pé. Em vez de melhorar a economia, piorou muito a economia. Porque poderia dar um pouco de terra para os negros ex-escravos. Eles estariam produzindo o seu próprio alimento, estariam vendendo, estariam fazendo a economia girar. Mas no Brasil fez exatamente o contrário. Os Estados Unidos são a maior economia do planeta, não só por isso, por diversos outros fatores. Mas é claro que esse fator ajudou muito. É claro, muita gente trabalhando, muita gente girando a economia. Perfeito, com certeza, muito bem analisado. Uma coisa que sempre me chama a atenção lá também é como depois, né, lá pela década de 60, né, do século passado, apesar de ser um país extremamente armamentista, né, no sentido de, desde a sua fundação, já ter ali nos hábitos, né, nos costumes, a arma ali, né, como algo muito presente. Quando chega lá por 1960, por aí, quando eles percebem que os movimentos negros também são armados, porque também são cidadãos os negros, né? Tem direito. Também fazem uso, né? E aí eles começam a perseguir muito, né? Muito os movimentos negros, né? Os panteras negras, tudo mais, e vão tirando as armas, né? E criminalizando, né? Que é uma questão prisional que nós não tocamos hoje, né? Que é terrível, né? Sabe, é muito interessante isso que você tocou nos Estados Unidos. Eu não sou um grande fã dos Estados Unidos, eu nem gosto de falar tanto assim dos Estados Unidos, mas a gente acaba pegando bons exemplos. Isso que você tocou. Os negros têm direito a andar armados nos Estados Unidos. Eles podem comprar um AK-47, um AK-74, um G-36, um M-16, pode escolher fuzil, pode escolher pistola, pode. Mas vocês notaram que os atentados são geralmente, ou praticamente 100% dos casos são cometidos por brancos? Notaram isso, gente? Eles têm horror ao negro lá nos Estados Unidos, eles morrem de preconceito, mas, pode falar. E, Carlito, é muito interessante você lembrar isso, e quando a mídia hegemônica, que lá também tem, vai falar, quando é do negro, o vocabulário é um, a narrativa é uma. Quando acontece com o branco, que é muito mais, como você falou, a narrativa é outra, né? É colocado, ele está fora de si, é como se fosse... uma coisa isolada. Para não ser colocado como crime, né, criminoso. Não, ele é maluco, ele é uma coisa por aí, né? Sim, mas no final das contas não são os negros que cometem esses atentados malucos que acontecem nos Estados Unidos. Raramente, sinceramente, eu não lembro de nenhum caso cometido por negro americano nos massacres. Nenhum caso. Pode ser que você pode me corrigir, quem quiser me corrigir, me corrija. Não. Provavelmente teve um ou outro, mas eu não lembro. Não, eu também não lembro de nenhum. Concordo contigo. O que eu quero dizer é assim, quando eles vão falar de um mal feito qualquer, eles pegam pesado com os negros, né? Muito. Comprador, não sei o quê, tantos casos que a gente vê, até famosos, que viraram filmes, né? Eu estava vendo uma série outro dia, agora não estou me lembrando o nome, muito boa, paradigmática, que conta um caso real de meninos nos Estados Unidos que foram criminalizados como se fossem estupradores num parque lá, e depois viu-se que
não tinha nada a ver, todos inocentes, não tinha nada a ver. Um caso bem conhecido lá. Então, é sempre colocado antes, né, como se fosse um pré-crime, né? Já é colocado como, é violento, é não sei o quê, Sim. estuprador. Isso em casos qualquer de que apareçam, né? Enquanto que, como você disse, o branco, que é terrorista, pegou uma arma, começou na janela a atirar, coisa do tipo, ele é maluco. E tenta isolar o caso. Não é o branco que é violento, é aquele sujeito que não presta, é aquele cara que é louco. Se o negro faz, é toda a comunidade negra que não presta. A mesma coisa se for um indígena, a mesma coisa se for um latino. Mas reparem, não são os latinos, não são os indígenas, são os próprios norte-americanos branquinhos que fazem as atrocidades, mas a imprensa pega leve lá também. E ainda joga como nos jogos de videogames. Matuque, desculpa, mas na Alemanha deve ter Mortal Kombat, deve ter um monte de jogo de tiro, de luta, né? Por que só nos Estados Unidos e no Brasil, quando acontece alguma coisa assim, a culpa é dos jogos? Por que não na Alemanha, na França, na Suíça, na Suécia, em diversos países da Europa, em que tem jogos violentos, não tem esses atentados malucos, não tem essa violência tremenda, né? É curioso, né? Cada argumento estúpido que a gente escuta, que a gente até perde a paciência. Meu querido, olha, muito bom, muito bom. Espero poder contar contigo outras vezes. Quando precisar também, saiba que eu estou aqui à disposição. É um prazer te receber aqui, os debates, se deixar, pelo menos de minha parte, né? Eu acho que também, né? Se deixar, a gente fica aqui conversando até amanhã, né? Porque é muito saboroso poder debater, né? Política com alguém como você que tem muitas contribuições a dar, tanto na análise quanto na parte da história, né? Que é a sua área, e também nas reflexões que você nos traz. Muito bom mesmo. Eu quero te agradecer demais por ter aceitado o convite e agradecer a toda a gente querida, né? E se inscrevam no canal do querido Carlito, professor Carlito, que é o canal Questionamentos. Se você me permite, vou fazer uma propagandinha que eu sempre faço aqui de outros canais também parceiros. Muitos canais, pessoal, que fazem também um trabalho de excelência, né? O canal Daniela Araújo, professora, o canal Rogério Anitablian, o canal Resistentes, o canal Vermelho Pimenta, o canal Inteligência Acima da Mídia, o canal Fala Rovai, o canal Ana Lúcia Sorrentino, o canal Vozes Latinas e o canal TV Jovens Cronistas. E claro, né? Se vocês estiverem gostando do meu trabalho também, eu peço humildemente que se inscrevam, né, no canal Rogério Matuque, tá bom, pessoal? Um beijo grande para toda a gente querida, um grande abraço aí para o meu amigo Carlito, muito obrigado, foi muito bom, viu? Um abração, valeu. Muito obrigado. Inscrevam-se nos nossos canais. Estou muito feliz com a audiência está bastante interessante e peço que multiplique compartilhando, tá? Compartilhem, se inscrevam no canal do nosso amigo Rogério Matuque. Vamos tentar fazer ele chegar aí os 10 mil ainda esse ano, se possível passar. E o meu canal também gostaria muito de chegar à marca dos 40 mil, se for possível ainda esse ano, se for possível. Mas para isso precisamos muito de vocês, amigos e amigas, muito mesmo, tá bom? No superchat, compartilhando, com like. E não precisa um super mega superchat, não. Um superchatzinho de 99 centavos faz uma ajuda danada, tanto no financeiro como na propaganda, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu pelos bons comentários. Valeu ao amigo Matuque por convidar. Gostei muito, foi muito bom essa live conjunta, adorei. Valeu mesmo pelo convite, tá? Foi muito agradável. Abraço então e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Fechou então?